Olá, amigos. O programa Tirando a Limpo podcast, nosso podcast Tirando a Limpo, aposta no conteúdo. Eu vou continuar nessa luta de apostar no conteúdo. E por isso eu trouxe um craque nas pesquisas de opinião pública, não só do Rio Grande do Norte, como também da Paraíba. Ele vem pela segunda vez ao programa, hein? É o primeiro que vem pela segunda vez, para você ver como ele é talentoso e competente. Eu estou falando de Paulo Litaço, o nosso Paulinho. Paulinho, seja bem-vindo, um grande abraço. Obrigado, Rubinho, pelo convite, novamente, né? Aceito participar, gosto de conversar esse assunto. Eu acho que eu já estou maturado nisso, entendo do assunto, até porque eu passei 32 anos ensinando pesquisa de mercado e opinião pública no Departamento de Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu acho que eu tenho cacife para discutir sobre pesquisa, metodologia de pesquisas e o que eu não gosto no que estão acontecendo nas pesquisas hoje. Tá certo? Então, o que você quiser aí, meu amigo, pode tocar fogo. A gente estava lá fora conversando informalmente, antes de entrar no estúdio, e você me disse que uma coisa que eu considerei muito importante, que a eleição de 2024, ela está obrigatoriamente atrelada à eleição de 2026. Né? Ela passa por ela 2026. Passa por 2026. Isso. 2026 passa por 24, não é isso? Não. 2024? Não, 2024 passa por 2026. Passa por Por 2026. quê? Então me explique. Explico. A relação que existe entre uma eleição municipal e uma estadual, ela tem uma sintonia muito grande entre os parlamentares, né, de uma eleição de estadual a nível de senador, deputado federal, deputado estadual, onde eles dão um apoio logístico aos seus candidatos a prefeito dos municípios. Então, eles vêm para 2026 e dão esses apoios. Então, você chega em um determinado município, você sabe que tem o prefeito ou o candidato do prefeito, mas eles têm também um apoio de um senador, aquele candidato, um apoio de um deputado federal, de um deputado, ou mais de um deputado estadual. Então, esses deputados, não é uma cobrança que ele venha fazer em 2026, eles vêm ajudar aqui. Como em 2026, eles precisam também do apoio desses prefeitos nas candidaturas deles. Então, eles têm um elo entre uma eleição e outra de apoios mútuos. Exato. É como assim, eu sou... fulano de tal me apoia em Monte Alegre, por exemplo. Isso. Ele precisa ganhar para que eu possa, em 2026, ter uma boa votação, é isso? É, exato. Eu tenho votos em Monte Alegre. Então, eu vou apoiar o prefeito de Monte Alegre, porque eu já tenho um reduto eleitoral também lá, e vai me servir em uma futura eleição. Isso diz o deputado federal, um senador, um candidato a governador, que foi, por isso, o primeiro tema que a gente vinha conversar aqui, que foi sobre uma pesquisa que eu fiz a nível estadual. Essa pesquisa, eu confesso que fiquei estarrecido e confesso que fiquei mais estarrecido ainda, porque essa pesquisa morreu na mídia. Essa pesquisa ela foi divulgada pelo Jornal Tribuna do Norte, pelo Sistema Cabo G de Comunicação, do qual esse podcast faz parte, e apenas ninguém divulgou uma pesquisa que eu considerei bombástica, que você apresentou, que você fez. E lembre-se, você lembra, sentadinho aí, há uns 6 meses você disse que a reprovação da governadora já estava em 60% no interior. Paulinho, essa pesquisa, o que é que você destaca nela? Eu destaco vários assuntos. Ela ficou rica, muito importante. Então, nós procuramos os problemas do Estado de uma maneira geral. Então, a gente sabe que ele existe, não sabe o quanto representa a nível de expectativa negativa junto à população, que foi o caso da segurança. Então, a gente tem mais 1/3 da população do Estado achando que a segurança é o maior problema que eles passam hoje. A segurança está atrelada a um governo estadual, ao governo federal, basicamente. Então, ligando isso ao que está acontecendo no nosso Estado, o que acontece também de muito importante seria a desaprovação que a pesquisa mostrou do governo da governadora Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte. Mas, dentre esses problemas aí que você destaca, o governo ele tem colocado, pelos seus próprios instrumentos de comunicação e de divulgação, que o Rio Grande do Norte baixou o índice de homicídios, baixou o índice de o índice de assaltos, o índice de estupros. Essa pesquisa desmente isso, Paulinho. Olha, tem 2 sentidos. Eu acompanho bem, para também ficar dentro dos assuntos, eu acompanhei que foram compradas viaturas,
foram chamados novos policiais, mas a população ainda, talvez seja a dinâmica de como eles se comportam junto à população, que a população não está vendo essa segurança, né? Não há ostensividade. Isso. Então, pode até ter os instrumentos, mas que a população ainda não sentiu. Que venha, então, se tem já os equipamentos, já tem os policiais convocados, que mostre à população que teve a segurança. E mostra números de que diminuiu. Então, não vamos dizer que... Vamos dar um exemplo. Dizer que os números diminuíram. Então a população... Olha, os números diminuíram, população. Vocês não vão ter mais problema de segurança. Mas a população não está sentindo isso. Então tem que passar. Agora, não pode ser também, vamos dar a mão palmatória, não pode ser também de um dia para o outro. Se esse trabalho Mas vai ser. Já são 5 anos. São 5 anos de governo, mas pelo menos os equipamentos, eu tenho notícias que chegaram não faz 6 meses. Mas já chegaram no ano governo Bolsonaro. O Bolsonaro enviou para cá quase um arsenal inteiro. É aí onde entra a questão de desaprovação, que a gente pode conversar sobre ela. Porque não é um mandato, já é o segundo mandato. Tá certo? Eu posso ir aqui para a desaprovação dela no Estado. Então, a desaprovação da governadora no Estado é a seguinte. Ela hoje, se eu fizer uma classificação, como o senhor classifica o governo Fátima Bezerra como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, ela tem 52,47%, mais da metade, dizendo ruim ou péssimo. Isso é muito ruim. Não estou aprovando nem desaprovando ainda. E contra 9,88%, isso é pouco. 9,88% dizendo que é ótimo e bom. Tá? Então, 10 contra 50. 10 contra 52. 52 a 10, A dizendo 10. ruim e péssimo. 52 dizendo ruim e péssimo e 10 dizendo ótimo e bom. Ótimo e bom. Né? Se você vai aprovar... olha aí, se você olhar aqui em Mossoró... Natal, como é que tá Natal? Natal está 58% de ruim e péssimo. Como é que Natália vai ser candidata a prefeita? Aí vai ter que trabalhar um novo discurso. Né? Porque tem que ter um discurso para se defender uma candidatura. Em algum Porque momento. ela é candidata de Lula e candidata de Fátima. Vamos dar exemplo também da segunda maior cidade, que é Mossoró. Como é que tá? Mossoró ela tem 64% de péssimo e ruim. 64% de péssimo e ruim? Isso. Isso daria uma maioria... Ela tem 8% lá de bom. De ótimo tem 0. Mas de bom tem 8,2%. Agora a gente vai para a parte de desaprovação. Aprova ou desaprova. A gente estava falando sobre a classificação. Então, para ela que tem os 2 mandatos, é uma situação difícil, porque ela está com 68%. Você acha isso reversível? Olha, eu acho que é muito difícil de trocar essa posição. Dessa posição de desaprovação passar para a aprovação e vice-versa. Ela chegar a um ponto de ser mais aprovada do que desaprovada. Porque o tempo é curto. No meio desses 3 anos de mandato dela aí, ainda tem uma eleição municipal pelo meio. Pelo meio, exatamente. Exatamente. E outras coisas. Será o grande teste do governo dela, a população, Rubinho, ela não quer mais que diga que a PEC chegou com 46 milhões para isso, 300 milhões para aquilo. Não, ele quer ver ação. Ele quer ver ação. Ele quer ver se a 304 começaram a quebrar a 304. Eu não sei, aí eu também posso estar até pecando, mas há 2 meses eu vi que houve um lançamento da 3ª ponte de Natal, que a obra ia começar no outro dia. Eu não sei se começou essa obra. Não e a população quer ver. Então não adianta lançar na boca e não ver na prática. Existe uma figura chamada de protocolo de intenções. Certo. De boa intenção, o inferno está cheio, né, Paulinho? Então... Olha, outra coisa, se falou essa semana também das obras do governo, que eu torço e eu vibro quando se fala nela, que é a parte turística da estrada que liga Goianinha a Pipa. Isso é um enigma. E veja há quanto tempo essa estrada está isso que eu ia dizer, é um enigma. Então, Ninguém já consegue. que agora, já que chegou, já foi aprovada a verba, vamos agilizar. Então a população vê uma obra prática. Não adianta dizer porque a população não quer mais escutar. Não, porque vamos fazer, porque a licitação... Quando fala em licitação, a gente sabe, Rubinho, qual é o trâmite de um processo licitatório. E ainda mais em ano eleitoral, que tem as restrições, E a população, ele não está mais querendo escutar que vai ser feito.
A população está querendo ver se foi feito. Então, pode ser nesse sentido. Achei até interessante, porque depois da pesquisa, eu acompanho, e você deve ter acompanhado, a campanha publicitária do governo das obras que estão sendo feitas. Foi. Você terminou fazendo um bem ao a veículo de comunicação. a pesquisa ela não persegue ninguém. Ela é uma prestadora de serviço. É o retrato do talvez momento. talvez a governadora, como seus secretários, não tivesse o conhecimento do quanto, em números. E a gente apresentou. Olha, mas tem um dado aí que é 1, se não me engano, ela tem 1,12 de ótimo. Eu nunca vi isso no Rio Grande do Ela Norte. está com 1,12 de ótimo, com 8,7 de bom. Né? O ruim é 2,47 e péssimo 30. Então eu nunca vi isso em Então, 5 anos de Você mandato. perguntou, Rubinho, se podia reverter. Bem, o primeiro passo que o governo Fátima devia ter feito, já fez agora. É apresentar as obras que eles estão trabalhando. Se estão trabalhando e aquilo ali faz com que a pessoa acredite e veja a obra, isso aí é o primeiro passo. Desde que a obra seja concreta e a obra seja finalizada. Aí a população começa a mudar, talvez, a sua opinião quanto a aprovar ou desaprovar. É muito difícil o tempo que houve 6 anos para 7, né? 6 anos de governo praticamente. E 2018, 6 anos. 6 anos, mais de 6 anos, e faltam menos de 2. Se Faltam você 2 anos. teve 6 anos para fazer e não conseguiu, será que a população acredita que ela vai fazer em 2? Em 2. Né? Então, vamos... Não é que acredite, é que veja. Que Exatamente, está fazendo. que a população... Já que falamos em obras, o que mais me chamou a atenção na pesquisa da Consulte, e também que foi manchete da tribuna, inclusive, a pergunta é a seguinte: o senhor ou a senhora, você, saberia citar obras, ações administrativas ou benefícios para a população do Rio Grande do Norte realizados nos últimos 5 anos pela governadora Fátima Bezerra? Diga para mim, Paulinho, os números. Olha, 89,6%, 90% praticamente, não souberam citar nenhuma obra, serviço ou ação. Então, eu acho que essa pergunta aqui na pesquisa foi o choque que deu para que viesse à tona a publicidade do governo e mostrar o que o governo tem feito. Você acredita que houve um erro de comunicação? Se existem as obras, porque eu também não acompanho o que está acontecendo, como elas estão sendo apresentadas, e não foi apresentada antes, então houve um erro de comunicação. Ou o governo estava dormindo em berço esplêndido, achando que na hora que quisesse, o padrinho Lula viria para Natal e daí faria milagre? Não, porque eu acho que o político hoje ele tem que estar um pouquinho mais em sintonia com o eleitor. O eleitor começou a descolar um pouco mais de adorar o político. Sim. Certo? Acabou aquela história de diminuiu doísmo. Diminuiu isso para ver o que está acontecendo com aquele amigo dele que ele gosta, que admira, como estão a conduta de governo ou de ações ou de tal. Tem uma pergunta aqui na frente, Rubinho, é rapidinho. Não, que a pesquisa fez. Fique à vontade. Nós fizemos para você ver a contradição que existe na população. Nós fizemos o povo seguinte. quer saber. De um ano para cá, a sua vida melhorou, ficou igual ou piorou? Então, 26% disse que melhorou. 18% disse que piorou. Continua a mesma 51%. Tá bom, tudo bem. Tudo mais no mesmo. Mais ou menos, né? E até achando que melhorou. Outra pergunta foi, daqui a um ano, o senhor acha que a sua vida vai melhorar, piorar? Melhorar, ou seja, a população é otimista. A população está confiante. Então o governo devia aproveitar isso, vou fazer o que a população está esperando, porque ela está otimista de que a minha vida, a vida da minha família vai melhorar. Não vamos decepcioná-los. Se decepcionar, politicamente, esse governante perde. Bem, fizemos essas 2 perguntas. Antes, 2 anos atrás e daqui a um ano. Todo o melhorou, ou que vai melhorar, é maior do que piorar. Mas fizemos uma terceira pergunta, Rubinho. Foi mesmo? Diga aí. A terceira pergunta foi o seguinte. Com relação ao custo de vida, custo dos alimentos, de um ano para cá, o senhor acha que melhorou, piorou ou continuou mesmo? 78% acha que aumentaram, piorou.
Então, para você ver. É um reflexo nacional. Então, você veja, eles acham que a situação da vida deles, se dependesse do aumento do custo de vida, estaria pior mesmo, hoje. Mas ele tem aquela ansiedade... Qual o índice do desemprego? Aqui não mostrou na pesquisa, não. Não, né? Não. Sim, como o maior problema? Sim. Como Não, o maior tem problema. coisa, não tem aqui, não. Não sabe, talvez. Desemprego, 12%. Porque o desemprego Como sendo o maior problema. Tá demais, está graçando. Então tem esse contraponto. A população é otimista, mesmo tendo um problema que chega à sua casa, que seria o preço dos alimentos, o custo de vida hoje. Ela acha que tudo aumentou, mas ainda tem a expectativa que daqui a um ano, mais da metade, quase a metade, 42%, acha que vai melhorar. Isso é gerado, você acha que isso é gerado pelo fator Lula? Não, não é o fator Lula, é a expectativa de você querer melhorar de vida, com Lula ou sem Lula, com a governadora ou sem a governadora. O que é que pode acontecer? Se um desses governantes começar a atrapalhar essa expectativa, aí eles vão começar, a declinar contra esse governante. Ele tem uma expectativa de melhoria da sua vida, melhoria da vida da sua família. Ele espera isso, né? Então, vamos supor, ele espera isso. A governadora tem uma propaganda agora no ar, que eu acho que foi mediante o resultado que viu da pesquisa, e está botando as suas obras em ação. Se essas obras atingirem esse eleitor, eles vão ficar mais tranquilos em relação a dizer, olha, pelo menos o que está acontecendo, vai acontecer coisas boas no Estado. Isso numa determinada faixa de eleitor. Também. Porque tem outros eleitores, eu acho que a faixa A, B, C, esse... Mas veja bem, Rubinho, eles precisam ver a realidade. Se tem realidade, ótimo. Agora, se tem só propaganda, aí vai ser difícil de recuperar uma situação Paulinho, positiva. Politicamente falando, eu acho que a governadora Fátima, ela sempre lutou muito, foi uma política que eu respeito pelos mandatos que conquistou, né? Uma professora, uma mulher que é do povo, né? Conquistou o governo, ela conquistou 2 vezes o governo, foi deputada estadual, foi deputada federal, foi senadora, tentou 4 vezes ser prefeita de Natal e não conseguiu. Agora, eu tenho uma quase convicção formada comigo. A continuar do jeito que está, ela não vai entregar a cadeira ao vice-governador Walter Alves, não. O que é que você pensa disso? Agora você me colocou numa situação difícil. Porque o trâmite normal era Fátima se candidatar ao Senado, porque é uma casa onde ela teve lá e ela trabalhou bem pelo Rio Grande do Norte. Ela foi protagonista no momento importante da história brasileira. Então, o caminho natural dela, com 2 mandatos, seria uma candidatura ao Senado. Bem, aí ela vai ter que analisar com relação a uma aprovação que ela tem hoje, ao mandato que ela tem hoje, a se afastar. Aí leva a parte ideológica do PT em deixar o governo para o MDB. Então, ela chamava de oligarca, então, né? tudo isso tudo isso tem que ser estudado. Isso daí quem vai saber mesmo é a governadora. Tem alguma coisa mais de destaque que você possa trazer para a gente? O próprio governo Lula também, que já melhorou um pouco. O governo Lula, mas aí dá no mesmo. Mas já foi bem em relação ao Estado, dele ser bem aprovado do que desaprovado. E hoje tem um empate de aprovação e desaprovação com o governo Lula. O que a gente precisa ver muito em relação até ao governo do Estado você chega num município onde a governadora ganhou com 70%. E hoje ela tem 70 e poucos por cento de desaprovação. Rapaz, já existe isso. Então, ela precisa estar presente nesses municípios. Eu não sou um conselheiro, não. Eu sou um consultor. Não, você está um analista. Eu sou um consultor político, isso sim, credenciado, inclusive. Mas se ela não está presente e mostrar essas obras que estão na televisão, que passe credibilidade a essa população e atinja essa população com o serviço que está sendo prestado, ela vai continuar sendo desaprovada. Então, ela tem que ter um trabalho que venha fazer uma aprovação dela diante do que ela, como ela mostrou, tem obras em todo lugar. Me diga uma coisa. A continuar assim, o apoio de Fátima, ele ajuda ou prejudica a deputada federal Natália Bonavides, pré-candidata a prefeita de Natal? Tem o elo da candidata, tem o elo da líder Fátima,
que pode estar desaprovada, mas tem uma força partidária e ideológica que é o PT. A gente não pode desfazer de um percentual que é convicto na legenda. A legenda é forte. Então, ela não chega a ser uma candidata fraca por não ter um reduto mais forte. Estou falando da Natália Bonavides. Por não ser um reduto, Natal não ser um reduto forte dela. O PT nunca ganhou em Natal. Mas eles têm sempre um percentual significativo, que pode levar a um segundo turno. Já foram para o segundo Né? turno. Então, é o caso que você me perguntar, como você ia perguntar e vai perguntar, quem é que vai para o segundo turno de Natal? Está aberto. Mas Como é que você está vendo a eleição de Natal? tem um candidato em campanha, a outra lançada e Paulinho trabalhando para ser candidato. Ou seja, Paulinho é candidato, mas ele precisa que a frente que já está com ele se apresente melhor junto dele. Ainda existe tempo para surgir um novo candidato? O novo não. Nem houve agora, nem houve na eleição passada. E outra coisa, tem um exemplo de 2 anos com relação a querer fazer o candidato mais próximo das eleições. Acabou esse tempo. O eleitor hoje é diferente. O eleitor pensa diferente. O eleitor tem que maturar para dar seu voto. Não existe eleitor de cabresto. Se você chegar uma liderança para mim e disser, Paulo, olha, na pesquisa eu sou um líder e se eu disser que vou... Se perguntar, você votaria no candidato apoiado por Rubinho? Vai ter 30% ao meu favor e que vai me seguir. Vai não. Não tem mais o eleitor de cabresto, não. Vai ter o eleitor, se você apresentar um bom candidato, fica fácil de você levar esse candidato a ser preferido pelo eleitor. É diferente. Agora, um eleitor desconhecido, não vai. Pode ser uma pessoa muito boa, mas não vai chegar ao casamento. Você tem que conhecer, gostar, namorar, noivar e ganhar, e casar, que é o caso de ganhar o voto. Na hora, o casamento é o voto. Mas você tem um caminho imenso a fazer até chegar no voto. Tem que ter a simpatia de quem está olhando para você, que é o candidato. Então, um candidato novo, ele não tem tempo de sair hoje, se fazer presente, se fazer conhecido, se fazer admirado e conquistar o voto. Se fazer como Vilma fez com o Alto Tinoco, né? Na última hora. Sim, mas aí veja o antecedente de Vilma, como é que ela vinha, com a grande liderança, que era a guerreira da época, e os tempos são outros. Se ela viesse hoje e trouxesse algo debaixo do braço, não acontecia nada. Você acha que hoje o mandatário, o dono o mandatário, o líder da cidade, o líder do estado, o líder do município, seja ele, qual município seja, hoje ele não pode dizer assim, o candidato vai ser Sivonei e você vai ter que votar em Sivonei, porque eu estou mandando. Não, o que vai acontecer é o seguinte, Sivonei, o eleitor pode vir a ter até mais vontade de votar nele por ele ser apoiado por você. Mas outro fator. É outro fator. Não que ele seja, vou, de qualquer maneira eu vou. Vai não. Não vai. É tanto que a gente não faz mais esse tipo de pergunta na pesquisa, quando a gente diz, você votaria num candidato pedindo de Rubinho? Aí o cara disse, depende do candidato e não é porque ele vai pedir, não. Se o candidato for bom, não interessa o apoio dele. Hoje as pessoas pode, se eu tiver interessado em votar no meu candidato, você pode até aumentar a minha vontade caso você venha apoiá-lo. Ou também eu estar direcionado, a minha intenção de voto em determinado candidato, com o seu apoio, eu diminuo a vontade de votar nesse candidato. Então, o que a gente tem que medir hoje é a mente do eleitor. Não o que ele vai fazer à força, ou que antigamente se fazia, só era dizer em quem votar e a pessoa votaria. Não existe mais. Era o voto de existe, curral pode eleitoral até mesmo. existir, mas isso aí já é bem diferente do que já aconteceu antigamente. Ô Paulinho, esse ano você vai trabalhar muito, já está trabalhando muito. Você está até acelerado, assim, está no pique. Tá pesado. Tá pesado e tal. Ô Paulinho, eu vou repetir uma pergunta que eu lhe fiz na outra vez e que me irrita profundamente. Me irrita mesmo, como cidadão, como homem de comunicação. Paulinho, o que é que você acha desses institutos que estão... O que é que você acha dessas pesquisas que estão sendo divulgadas? Rubinho, é o que eu já lhe falei. Eu sou um pouco antiético quando eu falo desses institutos, porque a maioria desses institutos eu não conheço. Eu sei o nome quando lança uma pesquisa, sai a pesquisa, e eu fico triste porque eu vejo algumas coisas incoerentes,
para não dizer, eu vejo algumas safadezas, e elas existem. Safadezas? Sim, digo, e vou dar um exemplo. Elas existem porque tem quem contrate. Então, eu não sei se o sinônimo seria uma safadeza, mas há um desequilíbrio. Primeiro, o seguinte, se você é um médico, Sim. eu não vou pedir para você obturar meu dente. Você não é capacitado para isso, mas porque tem um dentista. Você não vai pedir para fazer um pilar de concreto armado ou um alfaiate. E por que qualquer pessoa, sem formação nenhuma, abre o Instituto de Pesquisa? Eu não sei lhe responder. Nem eu gostaria que alguém me explicasse. E por que alguém vai contratar um Instituto de Pesquisa e não pede a formação de quem toma conta do Instituto? Eu sei. Talvez a própria intenção do contratante desse instituto seja a de manipular o resultado. E aí isso vai de encontro ao que você disse. Olha, né? De que o povo hoje está... Eu disse outro dia que não gostava desses institutos que aparecem com os números. Eu digo que aparecem com os números de maneiras irregulares, por incompetência ou por safadeza, certo? Por um motivo bem simples. Eu recebo as informações do que eles fazem no meu gabinete. Quem fez as coisas, disse, fulano fez assim, isso com tal instituto. E agora eu vou dar um exemplo bem simples, Rubinho. Pode dar. De um mês para cá, foi lançada uma pesquisa, porque eu também fiz a pesquisa no município de São Gonçalo do Amarante. Heraldo, a briga lá vai ser Jaime Calado contra Heraldo. Exato, e Geraldo Veríssimo. O que é que acontece? Saiu uma pesquisa empate, foi publicada pela Tribuna do Norte, pelo instituto chamado Item. Não conheço. Tudo bem, até aí. Eu sabia que quando ele fosse publicada, no outro dia, alguém ia registrar outra pesquisa. Registraram uma pesquisa. No outro dia, o Instituto SETA deu 25% de diferença para Jaime. Estou dizendo aqui, posso falar, porque foi registrado e saíram os números. Então saiu 0-0 e saiu logo uma semana depois uma com 25%. Então alguém está errado. E acharam pouco. Saiu agora um outro instituto chamado Agora Sei, a semana passada, com 35% de diferença. Em um mês, saí de 0 para 25 para 35. O que é que está acontecendo? Você fez pesquisa lá? Tenho pesquisa. Eu sei mais ou menos onde é que está a tendência. Então, o que é que está acontecendo? Eu queria que esses institutos me explicassem. Por que eu estou pedindo que vocês me expliquem? Porque eu sou estatístico por 32 anos, ensinei a maioria dos estatísticos que estão assinando as pesquisas de vocês, passaram lá por minha sala de aula. Agora, são os estatísticos exatamente, que também se submeterem a tal. Agora, sair de 0, empate, 25 ou 35, eu queria que vocês, um de vocês três, me dissessem quem está errado. Porque não existe. Né? E a eleição vem aí. Eu acho que eu tenho bagagem para cobrar de vocês, porque eu ensinei estatística há 32 anos e pesquisa passa pela estatística. Se eu perguntar, talvez, a maioria dos donos desse instituto de pesquisa e pedir para calcular o tamanho de uma amostra, vocês não sabem. Tá? A maioria de quem escreve até sobre a pesquisa erram. Quando vocês botam no registro de vocês o erro da pesquisa, a confiabilidade da pesquisa é de 95%. O erro da pesquisa é 4%. Está errado. E eu não vou ensinar, não. Mas está errado esse termo. Não é assim, não. Não dá para você dizer o que é certo, não? Dá. Eu vou explicar e vou ensinar a vocês. Não existe a confiabilidade da pesquisa. Você lança o erro da pesquisa calculado. Bota lá, ó. O estatístico calcula o erro da pesquisa. Não é pegar no livro e olhar uma tabela, não. Então você pega isso aí, o erro da pesquisa, vamos supor, calcula para Natal, se eu olhar, botar 800 entrevistas, dá em torno de 3 ponto alguma coisa, o erro. A confiabilidade do erro da pesquisa é que é 95%. Você tem um erro da pesquisa e diz, esse erro eu vou confiar nele em 95%. Não é a pesquisa que tem confiança de 95%, não. Está servindo esse alerta para quem tem esse instituto de pesquisa e para quem escreve também lá nos blogs e alguma coisa assim. Tá certo? Eu me chateio porque também me chateio. Eles estão entrando numa área que não conhecem. E eu sei quando é só ler os registros das pessoas que estão botando lá os registros agora. E eu caí na besteira de olhar um deles, eu parei na metade, saí.
Mas aí é com a justiça eleitoral, não é comigo. Mas eu fico indignado com quem não tem uma capacidade de uma profissão que possa... Sabe o que é uma inferência estatística em cima de uns dados de cruzamento de amostras? Sabe o que é uma amostra estratificada? Não sabem. Como é que vão trabalhar com pesquisa sobre isso? Realmente... Sabe qual é o cálculo amostral para trabalhar sobre uma pesquisa? Não, eles botam um bloco na rua. E o que eu acho mais irresponsável... É quem contrata. É quem contrata e, pior, quem divulga. Eu acho que eu não estou aqui para acusar ninguém de nada, mas tá virando um negócio. Porque o cara se apresenta, o político contrata, Rubinho, ele faz o que quer Rubinho, e sai no blog que quer. Aí eu vou, você fala o que você quiser e eu emendo com a pergunta. Você acha que o povo cai nessa onda? Cai. Afonso Bezerra, eleição de 2020. Estava 0-0, empate. 3, 4, 5 pesquisas, empate. Na véspera, sai um instituto, um desses 3 que eu disse agora, bota 18 pontos para um dos candidatos. Não dava isso. Mas alguém deixa... Não, meu candidato vai perder por 18%, eu não vou votar. O cara ganhou com 1. O que ele botou 18. Ia perder essa eleição. Então isso é um caso de polícia. Então, mas isso está acontecendo. Isso aconteceu em Afonso Bezerra, então o Instituto sabe que eu estou falando de você. Foi Afonso Bezerra. Você toparia um debate com todos os institutos? Você convocaria todos os institutos? Não, eles não têm condições de discutir comigo pesquisa. Ele não está nesse nível para conversar sobre pesquisa comigo. Eles conhecem a amostragem, conhecem a inferência estatística, sabe calcular um erro. Aqui na mão, pega um lápis, vamos lá. Não sabe. Agora, para não dizer que eu só faço falar mal, eu indico a Perfil, eu indico a Smart, conheço os estatísticos, foram meus alunos, estão lá trabalhando, estão trabalhando sério. São 2 institutos sérios. A Perfil é de Fernando Figueiredo, a maioria é o estatístico, a Smart é de Tadeu e Tiago é o estatístico, e são pessoas sérias, competentes. Quais são os institutos? Smart e Perfil. Smart e Perfil. Isso. Hoje vocês têm algum sindicato, alguma coisa? Associação do Instituto de Pesquisa. Quantos componentes? Eram 5, hoje tem 3, porque a gente não conseguiu botar ninguém para dentro, porque não passava no nosso crivo. Não passava na peneira? Na peneira. E nós investigamos o ano passado 13. Não entrou nenhum. Paulinho, então, assim, ao dizer que 2024... 2026 passa por 2024, não é isso? Isso. O que é que você prevê com isso? Que 2026, quem serão os candidatos ao governo do Estado? Olha, Rubinho, se não deixarem os cavalos passarem selados novamente, nós temos alguns candidatos a governo do Estado, dependendo das alianças e do que passar aqui em 2024. Vou dar um exemplo, mas que não leve que seja concreta a situação. Né? Vou dar um exemplo. Pode ser Alisson, um candidato ao governo do Estado. Alisson está muito forte em Mossoró, né? Mas ele pode ser. Pode ser Alisson, um candidato ao Senado. Pode ser. Pode ser Álvaro, um candidato ao governo do Estado. Pode ser Álvaro, um candidato ao Senado. Pode ser Rogério Marinho, Mas como é que fica? Eu estou falando de oposição, praticamente. É porque a gente não sabe, no Rio Grande do Norte, quem é oposição de verdade e quem é governo. Porque tá uma salada tão grande, tão mista, que não dá para identificar. Fulano é... Rogério Marinho é o representante principal, eu acho, da direita. Olha... Quando eu falei 2026 e 2024, vou dar um exemplo que não é concreto, mas vamos supor que Rogério Marinho converse com Zé Agripino, que Paulinho é do União Brasil. União Zé Brasil. Agripino. E olha, eu vou apoiar Rogério. Eu vou apoiar Paulinho, Rogério dizendo para Zé Agripino. Agora, me ajude em Parnamirim. Você acha que a força, já que você falou no senador Zé Agripino, a força dessas lideranças, tipo José Agripino, Garibaldi, sei lá, Rosalba,
essas forças ainda têm, dentro desse contexto atual, o que tinham antigamente? Não, eles são admirados. Agora, de ter aquele cacife eleitoral. De apontar, vai ser fulano o governador, vai ser fulano o prefeito. Eles sabem articular a campanha, eles sabem, mas o voto fica muito difícil. Vou dar um exemplo para Zé Agripino, para Garibaldi. A cada 4 anos, em torno de 18% são votos novos. Isso é um dado importantíssimo. Então, se você passa 18% em torno de novos eleitores, por aí, em 4 anos, não estou falando de 2 não. Então, se você passa 3 eleições sem ser votado, não é? Vamos supor, o Zé Agripino não é o caso, que ele teve candidato a federal e tal, mas ele já vinha, no Senado você passa 8 anos sem ser votado. E o que é que aconteceu com isso? Você acha que o senador Zé Agripino pode ser candidato a senador? Pode, né? Tem o direito. Não, mas diante desse cenário. Não, mas pode. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que Rogério peça, vamos entrar num acordo, vamos aqui trabalhar por Paulinho, tá certo? E me ajuda em tais municípios, e Alisson, vamos dar um apoio a Alisson para o Senado. Então, tudo isso aqui, que pode ter apoios aqui de um com o outro... Você está por dentro bem da situação em Mossoró? Não, eu conheço como é que está, eu fiz pesquisa em Mossoró. É por isso que esse cara vai dar um banho lá, né? Não, ele tem um percentual de aprovação muito alta. Está sempre ligado a... E foi uma coisa que foi acontecendo. Um fenômeno. Porque ele fez uma política diferente do que Mossoró estava acostumado. Tá certo? Então, dá para se trabalhar em cima de um novo. Então, ele foi um novo que também não era tão novo. Ele foi um líder de bairro. Foi deputado estadual. Foi deputado estadual, mas quando mesmo deputado estadual, nós fizemos pesquisa lá para ele, já deputado, tinha uma parte significativa, que aí eu não me lembro o percentual, não vou chutar aqui, que nem sabia quem ele era, lá de Mossoró. Então ele foi eleito lá e depois ele cresceu. Ele cresceu como político, depois sentou ali na cadeira de deputado. Ele já chegou. Ele não chegou preparado. Esse desejo, esse fenômeno, né, vamos chamar de Alisson de fenômeno. Esse fenômeno ele já passou da região oeste, já chegou a sul, já chegou à região central? Não. Tem-se o conhecimento de que ele está fazendo uma boa administração. É um fato. 2026, quando sair 2024, para se pensar em 2026, aí ele vai pensar o que ele quer. Até porque existe um fato que é inegável, que a governadora Rosalba Ciarline, ela foi uma prefeita aprovada em Mossoró e teve o governo, não foi feliz no governo dela. Então, eu não sei se isso você acha que isso poderá ser colocado contra o Alisson? Não, contra a Rosalba. Um má governo é contra ela. Mas vindo de lá ela vai defender o quê contra a Alisson? Ela está fazendo uma boa administração. Mudou a característica administrativa de Mossoró. Inclusive o PT está se aliando a Rosalba lá, né? Não pode ir com o discurso antigo para dentro de Mossoró. E é tanto que a população de Mossoró, o eleitor de Mossoró, absorveu rápido. Quando o discurso foi novo. Foi ligeiro. Ele estava com um mandato de deputado estadual. E também é muito difícil você desconstruir o que ele está fazendo agora, né? Não, exatamente. É a mesma coisa. Se você está muito bem, para desconstruir é difícil. É como você está muito mal, para você mudar aquilo aí é muito mais difícil ainda. E você acha que ele, hoje, é a liderança fora de Natal mais forte do Estado? Não diria isso, mas ele é uma liderança que ele tem um espaço imenso para crescer. Porque ele fez uma liderança na maior cidade do Estado, aonde tinha um reduto, um curral eleitoral ali já carimbado. E ele tirou esses carimbos. Ele fez de Mossoró tanto que eu estava ontem na Paraíba, e os paraibanos dizendo que hoje Campina Grande vai perder para o São João de Mossoró. Paraibanos me dizendo isso. Eu fiquei até lisonjeado, né? Pelo menos uma coisa nós vamos ganhar da Paraíba, né? Porque do jeito que hoje... Não vamos porque falar, hoje, não vamos pelo falar menos, de estrada, não. Estrada é aqui do Rio Grande do Norte,
a estrada cheia de buraco Isso. e aqui a colada da estrada da Paraíba parece um tapete, né? Não é. Mas aí tem que... É isso que eu estou dizendo. Você que circula pela Paraíba com desenvoltura e tal, com seu trabalho de pesquisador, há muita diferença do governo da Paraíba para o governo do Goiás? Lá, nas cidades que nós estamos fazendo, o governo é mais aprovado do que aprovado, ele bem mais aprovado do que desaprovado. O governo de João Azevedo. Né? Então, isso aí já há essa diferença. E outra coisa, ele tem serviços prestados e mostrados. Não é somente A propaganda dele funciona, né? Ele não chega nem essa propaganda, ele chega fazendo. É diferente. Ele era um administrador, ele era um executor, ele era um secretário trancado e trabalhando, né? Com o Ricardo Coutinho. O Ricardo saiu, ele foi para lá, ele foi um técnico. Só que ele estava Como é já... que está Ricardo Coutinho na Paraíba, hein? Olha, ele perdeu aquele cartaz, aquele cacife do melhor prefeito que João Pessoa já teve, que foi ele. E em termos de obra, foi o maior governador que teve na Paraíba. Mas o fator Pamela Bório acabou com isso. Também. Aí, Pamela Bório era a ex-primeira-dama da Paraíba que acabou com ele, aí né? Teve alguns escândalos lá que atingiu pesado. Mas nada que, por exemplo, hoje se compare à situação que eu estou aqui olhando e eu estou acreditando porque foi o seu instituto que fez. A questão é que teve tempo para o governo se apresentar melhor. Isso aí não tenha dúvida. É palavras das pessoas que me dizem como eu trabalho todo dia com prefeito. Deputados e prefeitos. Todo dia você recebe quantos prefeitos? Em torno de 2 ou 3. E ontem na Paraíba, vou dar um exemplo, ontem foram 8 pessoas, onde 3 eram prefeitos e 5 deputados. E tocou-se no assunto do Rio Grande do Norte. Né? Ou seja, deixou passar sem ninguém ver para o que o governo veio. Isso palavras de outras pessoas, de outros estados. Isso me entristece, quer ou não entristece. Chegar ao ponto de dizer, olha, vocês têm 8 deputados estaduais, federais, e eu acho que deve ter 1 ou 2 trabalhando pelo estado do Rio Grande do Norte. Isso é muito grave. Aí o cara diz isso. E aqui na Paraíba são 12 e tem 8 guerreiros, 8 ou 9 guerreiros. E a gente escuta e fica calado. Né? Não tem argumento. Não tem argumento. Eu precisaria conhecer melhor para poder defender, mas aqui, daí muda de assunto, alguma coisa, mas eles estão pensando isso lá do Rio Grande do Norte. Pois eu acho que esse Tirando a Limpo foi um dos melhores pelo seu dinamismo, pela sua resposta. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, Rubinho, eu só peço desculpa sempre pelo meu entusiasmo de vez em quando. Não, você me confessou, eu vou dizer, que você anda meio irritado, assim, com a sua... Eu estou sem paciência para certas coisas, Rubinho, não é irritado, não. Paciência para certas coisas. Então eu fico vendo ali o negócio que não está certo e que tem gente fazendo aquilo ali, sabendo que não é coerente, não é o correto. Mas você ouviu metal, né? É bom, isso é importante. Viu, metal é importante. Que eu diga, coitado, do meu sofrimento. Mas, olha, o que a gente aconselha aos futuros candidatos a prefeito, né, principalmente, que aí vem a trela aos vereadores, porque os vereadores também precisam do apoio do prefeito, não é isso? Mas um prefeito que tenha um município com uma área rural extensa, ele precisa do vereador, porque é o vereador quem vai estar dando cobertura geográfica aos seus votos. E aí há aquela troca de ajuda e de apoios. Rafael Mota chega, decola? Olha, ele é um nome que ele tem recall de lembrança do eleitor, porque ele foi votado na última eleição. Foi, e muito bem votado, 395 A questão foi a postura de condução de uma candidatura, que venha a ser a prefeita de Natal, sem fazer as alianças ou composições. Ele ficou, ele sozinho, ele com Álvaro, e não se definiu, Álvaro também ainda não se definiu concretamente quem seria o candidato, Álvaro que eu digo, é o prefeito de Natal. Você acha que Álvaro fica com Paulinho ou Carlos Eduardo? Eu não sei, não posso dizer de imediato com Paulinho, mas fica muito difícil em relação a Carlos Eduardo, pelos que eles dois já passaram, né? E pelo que Carlos Eduardo teria dito que não precisa dele para ganhar a eleição. Agora, mas em relação a logo depois que houve a separação para um ser prefeito e tal.
Mas isso aí deixa com Mas eles. a Eles se política, entendem. Né? a política, eles usam a palavra dinamismo, né? Sei. A política é dinamismo para substituir o eufemismo hipocrisia. Exato. Então, isso tudo pode O se que juntar. eu vejo com preocupação, não é a minha preocupação, mas eu vejo assim que deve ser preocupação dos candidatos e das alianças, que essas alianças sejam feitas rápidas. Por quê? Porque a gente tem um candidato. Nós já estamos chegando a abril. Basicamente tem um candidato em campanha, porque o candidato é o Carlos Eduardo. Né? E a Natália se lançou. Você acha que Carlos Eduardo tem um teto? A gente só pode ver quando aparecerem as disputas, quem seria mesmo o candidato forte para combatê-lo. Ou seja, tem Paulinho é um grande nome. Ele me a disse, Natália tem um grande ele me por disse trás. que não procede a história de que quer observar o vice dele. Ele disse a mim que não procede. Que está conversando e tal. Não, eu acho que essa hora é de conversar. Só que ele já é, o Carlos Eduardo já é candidato. É um candidato nato, que já está ali para isso. Eu acho o Natália eleitor de Bonavides. Álvaro, Como é? eu acho, no meu leigo, Sim. como eleitor, como observador do cenário, eu acho o eleitor de Álvaro muito identificado com o eleitor de Carlos Eduardo. Queira ou não, estiveram juntos. É um Muito eleitor tempo. que vê Natal, que vê as obras de Natal, eles trabalharam, um trabalhou a maneira dele, o outro está trabalhando, queira ou não, vê aí as obras. Álvaro tá com know-how. Tem a pra propaganda mostrar. de Álvaro e tem o serviço e tem a obra que a gente está vendo. Tá vendo, a gente tá vendo pela Então é televisão sobre a marca competente do Não, nosso querido amigo Alexandre Macedo. base. A base de Alexandre Macedo. E só para descontrair um pouco, esse fenômeno que você sente dos pesquisadores, entre aspas, acontece muito também com os marqueteiros, entre aspas. Mas, infelizmente, Alexandre não pode participar de todas as campanhas do Estado. Não é isso? E aqui em Natal mesmo você não consegue. Eu não consigo ver outro marqueteiro em Natal que não seja Alexandre Macedo. Porque Arthur não vai fazer mais campanha eleitoral. Ele não vai fazer campanha. E Olha, o Arthur tem política no sangue. Não diga que nunca não. Ele É, pode não não ter a tem um intenção. ditado que nunca Mas diga ele chega não. lá. Nunca diga não. Né? Tem esse ditado, nunca diga não. Ele está assessorando o prefeito Alisson e tal. Mas dentre os marqueteiros do Rio Grande do Norte, que estão postos hoje, Alexandre já provou que é o mais competente, na minha opinião. Parceria, já faz mais de 20 anos, nossa parceria. De trabalhar Parceria de campeões. Então, tirando a LimpoCast, muito satisfeito com o dinamismo da entrevista, o pique da entrevista. Convido você a assistir e se despede do nosso amigo Paulinho de Tarso, que ainda vai voltar aqui, se Deus quiser, ao longo da campanha, para debater outras questões eleitorais. Portanto, meus amigos, um grande abraço e até a próxima edição.